Meus irmãos, paz seja convosco. Se você trouxe Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do versículo 51. Evangelho de João, capítulo 11, nós vamos ler versículos 51 e 52. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 51 e 52. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, eu te peço, dai-nos entendimento, ó Pai, da tua palavra, dai-nos a compreensão, Senhor, daquilo que o Senhor está trabalhando em nós. Que nós, ó Pai querido, não venhamos a sair daqui da mesma forma que nós entramos, mas que nós possamos receber do Senhor o que o Senhor preparou para nós. Toma-nos, Senhor amado, e guia-nos, ó Deus, através do teu Santo Espírito, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: reunindo os filhos de Deus que andam dispersos. Como introdução a esta palavra, nós vamos ler aqui mesmo no Evangelho de João, só que vai ser aqui no capítulo 1, versículo 11 em diante. A Bíblia diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Este mistério, ele é realizado em todos nós. Todos nós somos chamados por Deus para termos essa identidade de filhos de Deus. Mas veja que esta revelação, ela muitas vezes passa desapercebida pelas pessoas. Elas leem e não entendem. Aqueles que eram do Senhor, era o povo de Israel. E aqui vocês vejam que o próprio Evangelho diz que os seus não receberam. Aí houve uma ampliação. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus ao que creem no seu nome. Pelo fato do povo de Israel não ter recebido o Senhor Jesus como Cristo, como Filho do Deus vivo, como aquele que veio para salvar, para guiá-los, estendeu-se então esta salvação a toda a humanidade, a todos aqueles que creem. É claro que o plano de salvação para Israel, ele está em curso e ele existe normalmente. Tanto é que Jesus pregou o Evangelho primeiro para os seus compatriotas, primeiro para aqueles que estavam ali como ele, que são a descendência de Abraão. Porém, hoje, aqueles que são da fé é que são os verdadeiros descendentes de Abraão, ou seja, todos nós que estamos na presença de Deus. Aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 1 e no versículo 1, a palavra de Deus diz assim:
princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Quando tudo começa, é dessa forma: princípio do Evangelho do Filho de Deus. Por que de Jesus Cristo, o Filho de Deus? Porque para os evangelistas, para aqueles que relataram os atos de Jesus, as palavras de Jesus, os milagres de Jesus, eles tinham isso em mente, eles sabiam de quem eles estavam falando, eles conheciam a identidade de Jesus pelas obras que ele fazia, pelas palavras que ele falava, como o Filho de Deus. Aqui, dentro desse contexto, Jesus, ele se apresentava como Filho unigênito de Deus, ou seja, como Filho único. Porém, depois da sua morte e da sua ressurreição, ele se tornou o primeiro de muitos irmãos. Por isso que nós temos que compreender o mistério desde o início. O início é Jesus, o Filho de Deus. E a ideia de Deus é que nós possamos nos reunir como uma família, que nós possamos nos reunir na direção daquilo que Deus tem para nós. Agora, indo lá para o final, em 1 João, agora no capítulo 4 e no versículo 15, veja só o que nós temos aqui na palavra. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Veja, princípio do Evangelho. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, isso é tão simples e tão básico, mas você pode ver que muitas pessoas, elas conhecem muitas histórias, sabem de muita coisa, mas não entendem o início. A nossa fé, ela é a fé cujo autor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vivemos a fé de Jesus, nós vivemos a fé do Senhor Jesus como Filho de Deus. Se eu reconheço isso para mim, então significa que eu tenho Deus comigo e que eu estou em Deus. Se eu não reconheço Jesus Cristo como Filho de Deus, se eu não reconheço essa identidade de Jesus, então eu não faço parte daquilo que é o reino de Deus, a obra de Deus. Agora, em Romanos, no capítulo 9 e no versículo 8, diz assim: isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então agora começa a ampliar para nós, começa a chegar em nós. Nós não somos descendentes de Abraão na carne, mas sim na fé. Então veja que este Jesus, como Filho de Deus, ele se multiplicou em muitos filhos de Deus. Ele, através da sua morte e da sua ressurreição, indicou o caminho, indicou como nós devemos viver nesse mundo e indicou que após ele, muitos outros filhos de Deus se levantariam. Então nós estamos aqui como filhos da promessa, porque esta é a promessa de Deus para a nossa vida. Mais uma vez, nós vamos de novo lá em 1 João, só que agora no capítulo 5 e no versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E isso aqui mostra para nós que se nós temos o Filho de Deus, automaticamente nós também somos filhos de Deus, então nós temos a vida em nós mesmos, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É fácil não entender, mas nós só conseguimos entender se for através do Espírito Santo.
São textos simples, mas que precisam do Espírito Santo para nós entendermos. Eu consigo entender porque o Espírito de Deus está operando no meu entendimento, na minha vida. Você consegue entender por quê? Porque o Espírito de Deus está se movimentando na sua vida, está se movimentando no seu entendimento. Aqui, Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Olha que interessante. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então esta fé em Cristo Jesus também me faz filho de Deus. Também te faz filho de Deus. Também te faz filha de Deus. Veja, são versículos claríssimos que qualquer pessoa pode entender. Mas muitas vezes, irmãos, o que nós notamos? Que as pessoas não compreendem. Elas não entendem o papel delas. E se você não sabe qual é o seu papel de filho de Deus, de filha de Deus, que o Senhor Jesus veio para isso, para nos mostrar qual é o comportamento que nós devemos ter, qual a forma que nós devemos agir. As pessoas ficam perdidas no mundo. Eu fico observando, meus irmãos, como está crescendo nos dias de hoje os tais reveladores das coisas. Aquelas pessoas que revelam CPF, que revelam o número de identidade, que revelam o nome de pessoas, situações de pessoas. E nós vemos uma crescente. Hoje nós encontramos isso na TV, nós encontramos na internet, nós encontramos em muitos lugares as pessoas fazendo esse tipo de coisa. O que acontece, meus irmãos, com as pessoas que vão atrás de uma revelação sobre a vida dela, ou de uma adivinhação, melhor dizendo, sobre a vida dela? É porque ela não tem identidade. Se eu preciso de alguém para dizer quem eu sou, é porque eu não sei quem eu sou. Se eu preciso de alguém para me revelar, para dizer aquilo que vai acontecer comigo, irmãos, eu já sei tudo que vai acontecer comigo. Eu vou passar por esse mundo junto com Jesus e eu vou para a eternidade junto com Jesus. Eu sei que o Senhor Jesus foi preparar uma morada e que eu tenho um lugar em Deus. Eu pertenço a Deus, Deus pertence a mim. Para que eu quero? Qual é a outra revelação que eu preciso na minha vida? Se eu já sou filho de Deus, o que eu preciso saber a mais? Por que essas pessoas, meus irmãos, ficam fazendo isso? Porque elas não entenderam o Evangelho. Elas sequer compreenderam o que eu estou falando aqui. Que através do Senhor Jesus, que nós somos filhos de Deus. Então, irmão, se eu já recebi esta palavra, se eu já entendi quem eu sou, irmãos, para quê? Qual a razão de eu querer saber de alguma coisa a mais? Eu já sei tudo o que eu preciso saber. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Acabou, está tudo certo. Não precisamos de mais informações. Veja que a Bíblia, ela é muito clara. Então, dificilmente alguém que lê a palavra vai ser enganado. Aqui em Romanos, só que no capítulo 8, nós temos alguns versículos que nos indicam isso. O versículo 14 fala assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Versículo 15: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Espírito Santo, aqui, a função dele é te revelar, te mostrar que você é filho. Qual é a outra revelação que você precisa? Ou que eu preciso? Eu não preciso de outra revelação. Eu não preciso de aprender outra coisa. Eu não preciso receber nenhuma palavra a mais do que essa que eu já recebi. Então, muitas vezes as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas fazem as coisas até com boa intenção.
Eu não digo que essas pessoas são mal intencionadas, elas são bem intencionadas. Elas querem o bem do próximo, querem o bem das pessoas. Só que elas se perdem, elas se confundem, elas são enganadas. Então nós precisamos compreender que esta é a função do Espírito. O mesmo Espírito aqui é o Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito dentro de nós que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Palavra clara, operação do Espírito Santo, revelar o Filho. Foi isso que o Espírito de Deus fez no ministério de Jesus. É isso que o Espírito de Deus faz em nós. Nos dá identidade, nos mostra que somos filhos, nos sela e nos garante como filhos de Deus. Irmãos, nós não podemos confundir a manifestação dos dons espirituais com a identidade de filhos. Porque se eu sou filho, a manifestação do dom espiritual, ele serve para a edificação da igreja, é para outra função, não é para atrair pessoas, como as pessoas utilizam os dons na visão deles. O dom do Espírito Santo, a dádiva do Espírito Santo serve para revelar que nós somos filhos de Deus, que nós pertencemos a Deus. Se isso não acontecer, e se aquela pessoa fica sempre naquela qualidade de ouvinte e de pessoa que precisa de uma revelação, que precisa de alguma coisa mais forte na vida dela, uma sensação, uma emoção, uma visão, alguma coisa assim, essas pessoas, irmãos, elas vão patinando a vida toda, porque nunca a revelação é suficiente, nunca a palavra é suficiente, sempre a pessoa precisa de mais, sempre a pessoa precisa voltar naquele ambiente. Nós, irmãos, que sabemos quem nós somos, permanecemos na presença do Senhor em qualquer lugar onde nós estivermos. Mas essa certeza, ela vem para o nosso interior. Aqui no versículo 19 diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Versículo 29 e 30: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Quem faz esta obra é o Espírito Santo de Deus em nós. Veja no que o Senhor Jesus se transformou: no primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, todos nós que estamos aqui na presença do Senhor. Irmãos, uma pessoa só se converte de verdade se ela tiver um encontro com Jesus. Se ela tiver um encontro com o pastor, não vai ser suficiente. Se ela tiver um encontro com os amigos, não vai ser suficiente. As coisas só vão acontecer de forma verdadeira se houver um verdadeiro encontro com Jesus. Se ela entender que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus a transforma numa filha de Deus e num filho de Deus também, e coloca você e eu dentro da família. Esta é a visão que nós temos que seguir. Esta é a direção de Deus para nós. Veja que isto foi revelado agora não pelo Senhor Jesus no nosso texto principal, mas pelas pessoas que estavam ao redor do ministério de Jesus. Em João capítulo 11, a partir do versículo 46, diz assim: mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. E se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Aquelas pessoas, os principais do povo judeu, do povo israelita, eles estavam vivendo algo que o Senhor Jesus arrebatava multidões, fazia uma obra poderosa,
Mas eles viam Jesus como um perigo para a nação. Eles viam Jesus como um homem político, como um homem perigoso, como uma pessoa que queria dar um golpe de Estado e assumir o poder. Eles enxergavam Jesus como um líder não bom para o povo. E por isso, vocês vejam que eles perguntavam entre si: que faremos? Ele faz muitos sinais, ele opera muito. Só que aqui, meus irmãos, eles eram como muitas pessoas dos dias de hoje. Eles entendem a obra de Deus de maneira errada. O Senhor Jesus estava levantando filhos para Deus. Ele estava levantando um povo para Deus. Ele não estava levantando um povo para lutar contra os romanos, para ter um novo império de Israel. Ele estava trabalhando para as coisas eternas. Mas aquelas pessoas não entenderam. Elas achavam que ele estava buscando um resultado aqui na terra. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. O que Caifás falou? Vamos matar Jesus, porque aí a nação estará preservada quando a mensagem e os sinais de Jesus pararem de acontecer. Irmãos, o desejo das pessoas é matar a pregação do Evangelho, é matar a mensagem, é matar os sinais. Na cabeça do sumo sacerdote, se ele morresse, se Jesus morresse, acabaria, encerraria o problema, porque o problema todo estava com Jesus. Então ele falou: é melhor que morra um homem do que pereça toda a nação de Israel. E muitas vezes, irmãos, as pessoas estão com esse pensamento de que nós que pregamos o Evangelho e levamos a palavra de Deus, de alguma maneira estamos prejudicando a sociedade, de alguma maneira estamos prejudicando as pessoas. Esse pensamento, ele não deixou de existir. Até os dias de hoje, ele continua existindo, porque na mente das pessoas, o cristianismo atrapalha, a pregação do Evangelho atrapalha. Tanto é que o inimigo da nossa alma, ele conseguiu abrir templos religiosos semelhantes às igrejas de Deus, semelhantes, mas não são igrejas de Deus. Para quê? Para confundir, para atrapalhar o trabalho da obra de Deus, para confundir as pessoas. E você veja que aqui no texto, o objetivo de Caifás era que um morresse para salvar a nação. Mas veja, a partir do versículo 51, ora, ele não disse isso de si mesmo. Veja o que o evangelista João fala: mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Olha o que o evangelista fala. Ele mostra para nós que, na verdade, o sumo sacerdote profetizou, mas ele diz que o erro do sumo sacerdote foi achar que Jesus salvaria somente a nação de Israel. Mas ele diz aqui que não, que a missão do Senhor Jesus é reunir em um corpo, ou seja, na igreja. A igreja é o corpo de Cristo, os filhos de Deus que andavam dispersos. Cada um de nós andávamos por lugares diferentes, mas o Senhor nos reuniu em torno da sua mesa. O Senhor nos reuniu em torno da sua presença. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos em torno da presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus fez isso por nós. E você veja que isso foi compreendido pelo evangelista, isso foi compreendido pelo próprio sumo sacerdote que profetizou, e tudo isso para que nós estivéssemos aqui neste momento. Agora você veja que a partir do versículo 53 diz assim: desde aquele dia, pois,
consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Agora, Jesus está escondido. Jesus agora, ele faz um retiro, ele se retira com seus discípulos. E muitas vezes, irmãos, as pessoas estão procurando Jesus nos sinais e nas manifestações para matar o Senhor Jesus. Era o que eles queriam. E eles conseguiram depois. Mas neste tempo, Jesus se escondeu, Jesus se retirou e continuou ensinando os discípulos. E continuou pregando a palavra. Às vezes parece que o Senhor Jesus está sumido. Às vezes parece que o Senhor Jesus não está fazendo mais as mesmas coisas que ele já fez em algum momento, mas nós temos que respeitar a vontade soberana de Deus. Jesus, irmão, ele não está escondido para nós, ele está escondido para aqueles que não são os filhos de Deus. Aqueles que não são os filhos de Deus não conseguem encontrá-lo, mas quem são os filhos de Deus já o encontraram e ele habita no meio de nós. Então nós somos como aqueles discípulos. Nós estamos junto com Jesus, nós estamos andando com Jesus, ainda que pareça que ele não está aparecendo como aquelas pessoas que perguntavam: ele não vai aparecer na festa? Ele não vai aparecer aqui no templo? Ele não virá? Será que ele virá? Será que ele não virá? Irmãos, nós já encontramos Jesus. Então nós não precisamos ficar como essas pessoas, indo nas festas para encontrá-lo, indo nos lugares onde as pessoas marcam: olha, vai ser aqui, hein? Vai ser ali, vai ser lá, vai ser dia tal, vai ser mês tal, vai ser ano tal. Não, irmão, nós não precisamos ir atrás, porque nós já o encontramos. Se você entendeu a revelação da palavra de Deus, você já o encontrou, você já tem uma certeza dentro de você, e ninguém pode tirar, porque você pertence ao Senhor, e o Senhor pertence a você. Veja que a Bíblia é clara, basta que nós nos mantenhamos firmes nesta promessa, para que a cada dia mais nós possamos caminhar com o Senhor Jesus. Coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, eu te peço, dai-nos entendimento, ó Pai, da tua palavra, dai-nos